Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês 3 histórias de terror que aconteceram no hospital. Se você ama histórias de terror, este vídeo é para você. Então, vamos começar. O conto do IML. Eu sempre evitei passar por aquele lugar, mas hoje não tinha como fugir. Que lugar? O túnel que liga o Hospital das Clínicas com o IML do outro lado do hospital. Mas há muito tempo ele foi desativado, por culpa de alguns acontecimentos que ocorreu lá. E aqui estou eu, às 3 da madrugada com esse cadáver e sem nenhuma equipe de apoio, ou seja, o único jeito é ter que usar o túnel. Empurrando a maca pelo corredor deserto, vou em direção ao único elevador que dá acesso ao túnel. Depois de ajeitar a maca dentro do elevador, a porta fecha e o arrepio toma conta do meu corpo. É um equipamento antigo e velho, a ferrugem já toma conta de toda a extensão do metal, o cheiro de coisa podre é evidente, e resquícios de sangue seco por toda a parte mostra que o elevador já fora bastante usado. Diante aos 103 metros que vou ter que enfrentar, minhas pernas tremem e todos meus pelos se eriçam, enquanto os barulhos infernais das correntes velhas do elevador se movimentam. Depois de uma demorada descida, as portas do elevador se abrem fazendo eco pelo corredor escuro, e nesse exato momento eu penso em voltar para o hospital e esperar por alguém, porém meu profissionalismo sempre fala mais alto e eu retomo o pouco de coragem que me restou e sigo em frente. A cada passo que eu dou, pelo barulho que faz, é como se estivesse andando de salto em um piso de mármore. Vou empurrando a maca devagar quando ouço um som estridente que quase me faz perder o controle das pernas. Ufa, é só o elevador fechando as portas. Com as pernas ainda tremendo, continuo empurrando a maca o mais rápido possível, e sempre observando o túnel escuro e sujo, a tinta já descascada, buracos e manchas nas paredes. Mas o que mais me incomodava era uma som crescente de alguém respirando como se tivesse cansado. A cada passo que eu dava, meu coração batia mais alto e o som da respiração ficava mais alto. Eu já não conseguia me mexer quando uma enfermeira entrou no meu campo de visão. O alívio que eu senti foi tão grande que eu quase gritei de alegria. Pelo menos tenho companhia nesse lugar. Bom, pelo menos uma companhia viva. Eu fui de encontro com a enfermeira e perguntei: "Nossa, você quer me matar, é?" Ela me olhou assustado e foi logo dizendo: "Não, jamais faria isso, só achei que iria querer uma companhia até o IML." Eu jamais relaxada puxei assunto com ela e fomos andando, esqueci até que estava nesse lugar horrendo. Logo chegamos ao portão do IML e eu disse que iria voltar de ambulância para o hospital. A enfermeira, cujo nome é Luísa, disse que iria voltar pelo túnel mesmo e já virou e foi indo. Fiquei um tempo lá parada pensando na coragem dela e logo segui para o necrotério. Entreguei o corpo e assinei os papéis e falei para o legista já bem velho que estava de plantão: "Nossa, eu estava vindo para cá sozinha pelo túnel. Se não fosse pela Luísa eu teria voltado para o hospital e desistido de trazer o corpo hoje." O legista, com um olhar confuso e amedrontado, me perguntou: "Quem é a Luísa?" "Uma enfermeira que eu encontrei no começo do túnel e me acompanhou até aqui. Ela só não entrou porque disse que iria voltar pelo túnel mesmo." O legista ficou me olhando com cara de quem estava procurando alguma piada, e depois falou: "Ela não entrou porque ela está morta. Existiu uma enfermeira chamada Luísa há muitos anos, mas ela foi assassinada pelo chefe dela, que logo após abandonou o corpo no túnel." A enfermeira. Uma garota havia acabado de terminar a escola de enfermagem e logo começou a trabalhar em um novo hospital. Embora adorasse seu trabalho como enfermeira, achava difícil se dar bem com as pessoas com quem trabalhava. Eles eram principalmente jovens médicos que também haviam acabado de terminar a faculdade de medicina. O problema era que eles adoravam fazer brincadeiras uns com os outros. Ela achava muito difícil morar com eles no dormitório ao lado do hospital,
Porque ficavam acordados até tarde da noite e faziam muito barulho. Ela trabalhava muitas horas e precisava repor todas as energias que conseguisse. Sempre que ela reclamava do comportamento deles, os médicos travessos apenas riam na cara dela e diziam para calar a boca gorda. Então, a enfermeira teve que denunciar os jovens médicos ao gerente do hospital e eles tiveram todos os tipos de problemas. Por causa disso, os médicos começaram a odiar de verdade a enfermeira e passaram dias elaborando um plano para se vingar dela. Finalmente, um dos médicos apresentou uma brincadeira realmente doentia que eles poderiam fazer com a enfermeira e os outros concordaram alegremente em ajudar. Naquela noite, eles invadiram o necrotério, que ficava no porão do hospital, e cortaram o braço de um cadáver. Então eles entraram sorrateiramente no quarto das enfermeiras e colocaram o braço decepado embaixo da roupa de cama da moça. Eles o colocaram no pé da cama para que, quando ela se deitasse, seus pés tocassem um membro. Eles ficaram, rindo sozinhos, esperando a jovem ir para a cama deitar-se. Quando a menina entrou no quarto, os médicos tiveram que parar de rir alto. A enfermeira meio que desconfiou do comportamento deles, mas estava cansada demais para se importar. Então, entrou no quarto e fechou a porta. Os homens esperaram, lá no corredor mesmo, a enfermeira encontrar o braço cortado em sua cama, mas nada acontecia. Não teve gritos, nem gritos de raiva. Apenas silêncio. Depois de um tempo, cansados de tanto esperar por algo, os médicos decidiram desistir da espera e ir para os seus respectivos quartos. Talvez tivessem colocado o braço cortado muito longe na cama e a enfermeira não deve ter sentido como tinha sido esperado por eles. Na manhã seguinte, assim que acordaram, os médicos foram verificar a enfermeira. Não recebendo resposta quando bateram na porta dela, eles giraram a maçaneta e entraram. A sala parecia estar completamente vazia. Os médicos revistaram o quarto das enfermeiras, e quando abriram o armário, tiveram uma visão terrível. A enfermeira estava encolhida no canto do armário. Seu cabelo estava completamente branco, seus olhos estavam revirados na cabeça e ela estava completamente louca. Seu rosto parecia ter 20 anos, e o pior de tudo, ela estava mastigando o braço decepado. A pulseira vermelha. Na Coreia, quando um paciente é levado ao hospital, uma pulseira branca é colocada no seu braço esquerdo. Essas pulseiras contêm o nome e as informações do paciente que deu entrada no estabelecimento. Quando um paciente morre, uma pulseira vermelha é colocada no braço direito e eles são levados para o necrotério para as devidas avaliações. Em um hospital em particular na Coreia, um jovem médico trabalhava no turno da noite. Eram cerca de 2 horas da manhã quando ele terminou sua última operação. Ele estava no 5º andar e apertou o botão do elevador. O médico estava cansado depois de um longo dia e estava ansioso pelo final do seu turno. Às 2 da manhã, o hospital geralmente ficava muito quieto, pois a maioria dos pacientes estava dormindo e muitas das enfermeiras já haviam voltado para suas casas. Ele entrou no elevador e havia apenas mais uma pessoa lá dentro. Então, ele conversou casualmente com a mulher enquanto o elevador descia. O elevador parou no porão e a porta se abriu. Eles deram de cara com um velho vestindo um vestido branco. O velho estava prestes a entrar no elevador quando, de repente, um médico muito assustado, bateu no botão fechar e apertou o botão do 5º andar. "Por que você fez isso?" perguntou a mulher atonita com a atitude do homem. "Eu realizei muitas operações", respondeu o médico. "Também já vi muitas pessoas morrerem. Quando um paciente morre, ele recebe uma pulseira vermelha no braço." A mulher então ficou em silêncio mortal. "Você viu, não viu?" perguntou o médico à moça. Aquele velho tinha uma pulseira vermelha no braço."
Uma pulseira vermelha, disse a mulher enquanto levantava o braço direito. Você quer dizer, como essa daqui? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas atualizações. E não perca o próximo vídeo.